As sociedades arcaicas e tradicionais concebem o mundo que as cerca como um microcosmos. No limite desse mundo fechado começa o domínio do desconhecido, do não formado. De um lado, existe um espaço cosmicizado, uma vez que habitado e organizado. Do outro lado, fora desse espaço familiar, existe a região desconhecida e temível dos demônios, das larvas, dos monstros, dos estranhos. Ou seja, o caos, a morte e a noite. Todo microcosmos, toda região habitada, tem o que poderíamos chamar de um centro, ou seja, um lugar sagrado por excelência. É nesse centro que o sagrado se manifesta totalmente sob a forma de hierofanias elementares, como nos casos dos primitivos, os centros totêmicos, por exemplo, ou seja, sob a forma mais evoluída de epifania direta dos deuses, como nas civilizações tradicionais. Na geografia mítica, o espaço sagrado é o espaço real por excelência, pois, como se demonstrou recentemente, para o mundo arcaico, o mito é real, porque ele relata as manifestações da verdadeira realidade, o sagrado. É num tal espaço que tocamos diretamente o sagrado, seja ele materializado em certos objetos, como representações das divindades, por exemplo, ou manifestados nos símbolos hierocósmicos, pilastra do mundo, árvores cósmicas, etc. Esse texto que foi lido é do livro aqui, ó, Mircea Eliade, Imagens e Símbolos. Durante os próximos vídeos, né, a gente vai tocar em muitos autores, mas pelos próximos nós vamos usar ainda esse livro e o Sagrado e o Profano também do Eliade. Por que é importante? Por que eu ressaltei isso? Como eu falei anteriormente, nós precisamos primeiro identificar aquilo que é da mentalidade religiosa e separar aquilo que não é da mentalidade religiosa. Mas para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos compreender a mentalidade dos povos arcaicos, ou a mente arcaica. Primeiramente, a gente precisa definir o que é religião, né? Sempre existem aquele conceito tradicional, que é o conceito linguístico. Religião vem do latim religare, que significa ligar novamente, né? Deduzindo então que houve uma perda, uma ruptura do contato do homem com o divino. Então, tendo o homem perdido esse contato, ele busca através da religião ligar novamente, se ligar ao divino, ao mundo espiritual, ao paraíso perdido, digamos assim. E uma das formas pela qual o homem encontra essa ligação é construindo centros do mundo, axis mundi. Isso é a definição mais tradicional do que é religião, né? Se nós formos partir para filósofos como, por exemplo, René Guénon, ele vai nos dizer que religião é a ciência perene, é a ciência do eterno, é aquilo que nos liga ao que não é momentâneo. O Guénon, ele era um orientalista, né? O Mircea Eliade não deixa de ser, de certa forma, também um orientalista, mas ele estudava muito as religiões de forma comparada. Ele usava o método comparativo para compreender as religiões. Então, nesse mesmo livro, nós vamos encontrar muitas referências às herdas
Aqui mesmo, nesse capítulo que eu li, ele fala, por exemplo, do Axis Mundi, da Yggdrasil. Então, ele faz muita referência às religiões nórdicas. Já o Guénon não, ele era muito mais voltado principalmente para o Islã, né? Mas também compreendia o budismo e o hinduísmo. E ele pegou o conceito de perennialismo, né? Ele, na verdade, ele criou o conceito de perennialismo, mas ele emprestou a ideia do Sanatana Dharma, que é o conceito basilar da ciência eterna hindu, a ciência da autorrealização hindu, digamos assim. Então, sendo a religião o elo de ligação, a ciência para compreensão com aquilo que é eterno, o homem busca cada vez mais se distanciar daquilo que é momentâneo, ou o impermanente, né? Ele busca aquilo que é permanente, a transcendência. E essa busca, ela tem manifestações no mundo físico e no mundo metafísico. O centro do mundo para os nórdicos, né, para os povos germânicos em geral, não só os nórdicos, era Yggdrasil. O termo aparece como Yggdrasil na Erda e na Era do Snorri também, né? Na Islândia, no caso, era um conceito islandês. Mas quando nós partimos para outras línguas germânicas, nós vamos encontrar sempre essa ideia de centro do mundo, seja em uma árvore ou em um pilar, como a Homesil dos godos ou o Irminsul, né, dos saxões, aqueles mesmo que Carlos Magno mandou derrubar todos junto com os bosques sagrados dos saxões, né, numa perseguição à religiosidade dos pagãos que não queriam se converter. E aí nós conhecemos a história, né? Houve um massacre, não foi a conversão em geral do norte, ela não foi uma conversão muito fácil, ela foi uma conversão brutal, bastante brutal. Mas Carlos Magno, ele tinha uma compreensão da mentalidade tradicional e da mentalidade religiosa. Então ele não mandou apenas matar os saxões que não queriam se converter. Ele mandou destruir os bosques sagrados, no caso, principalmente os carvalhos, né? E derrubar os pilares dos saxões, que eram os Irminsuns, né? Então ele compreendeu que para ter êxito na sua conversão dos povos germânicos, ele tinha que destruir o centro do mundo daquele povo. Só que os pilares construídos, eles são centros eles não deixam de ser centro do mundo, mas eles não são o centro do mundo metafísico, né? O centro do mundo mesmo, ele se encontra no mundo espiritual. Mas os homens constroem seus próprios centros dos seus mundos que estão conectados a este centro do mundo primordial. Ou seja, a ideia da religião é que o homem volte-se para o seu próprio centro e que esse centro esteja ligado ao centro do mundo divino. Nesse intuito, os homens constroem pilares, constroem bosques ao redor de árvores que são consideradas sagradas e constroem altares e templos. E o Eliade, ele usa dois conceitos que são muito importantes para demonstrar que o mundo espiritual, o mundo divino, o mundo metafísico, ele se manifesta no mundo físico. Então, não há uma separação simples
Não há uma separação muito preto no branco, muito isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Eles são dois mundos que se conectam. Obviamente que há aquilo que não é sagrado, aquilo que é profano. É errado a gente dizer, por exemplo, que para os germânicos tudo era sagrado. Obviamente, se tudo é sagrado, então tudo perde a essência de sagrado, porque é necessário para que haja o sagrado, que haja aquilo que não é sagrado. E aí eu vou usar o termo que eu conheço, né? Eu não parti para o dicionário, então vou usar a língua gótica para falar sobre isso. No gótico, você vai encontrar as palavras wirs, para sagrado, né? E wis, não sagrado. São duas palavras na língua gótica que vão demonstrar que o povo tinha conhecimento daquilo que era santo e daquilo que não era santo. Então, por que eu toquei nesse assunto? Vamos olhar para como está sendo feita, e aí é uma crítica que eu vou fazer constantemente. Como está sendo feita a reconstrução, né? E reconstrução é um termo tão interessante para a gente, porque é um termo que se assemelha à religião, né? A religião é a ciência do religare, é a busca pela reconexão com o divino. E a nossa reconstrução é a busca de construir de novo a ciência que os germânicos construíram na busca dessa conexão com o divino. Nesse sentido, a gente pode perceber que existe uma hierarquia daquilo que que são os centros do mundo, né? O Eliade, ele gosta de falar, e já é um tema que ele pega em outro livro, que é o Sagrado e Profano, como a mentalidade, mesmo daquele homem que diz religioso ou irreligioso, na verdade está muito conectado à ideia de religião ainda. É a religião que cria no homem a ideia do espaço descontinuado. Para o homem religioso, o mundo não é amorfo. O mundo tem vida, né? Então existe um espaço profano, mas alguns espaços têm um valor diferente. Aí é um termo que é importante para a gente, a ideia de valor. Valorar o mundo. O religioso é quem cria no mundo a ideia de valoração, de valor. Para o ateu, tudo é amorfo, tudo é igual, tudo não tem... Para o ateu não, né? Porque é até um termo complicado. O ateísmo, é possível uma religiosidade mesmo pelo ateísmo. Estamos falando do antirreligioso, do arreligioso, né? Para ele, o mundo é uma continuidade só. Não importa se é montanha, se é tudo uma coisa só. Já para o homem sagrado, o mundo ele tem essas descontinuidades, né? Ele não é contínuo. Um espaço ele é mais sagrado do que outro. Então, na mentalidade germânica, como isso acontece? Nós temos Yggdrasil, pode ser chamada de Homerzil, ou Irmisu, né? Dependendo de como se representa ela, que é o centro do mundo primordial, é o centro do universo, é o centro do macrocosmos. E quando nós falamos de macrocosmos, nós estamos falando não apenas do universo inteiro, do universo físico inteiro. Nós estamos falando de toda a existência, seja essa existência em um nível material ou em um nível supramaterial. O macrocosmo ele engloba tudo, né? Quando nós vamos ver como é a visão do universo dos nórdicos, aí nós vamos partir para os 9 mundos. E os 9 mundos eles não são físicos em si, mas é a concepção do mundo completo para o povo germânico. Já o microcosmos
é o espaço conhecido. Para o religioso, o espaço da aldeia, o espaço da sua comunidade religiosa, ele tem um valor. É o valor da ordem. E nós percebemos isso até em como se configura a mitologia nórdica, né? A mitologia dos povos germânicos. A ideia de ordem, a ideia de caos, a ideia de Thor segurando o martelo, lutando contra os trolls, contra os Tursas. Ou seja, Thor está protegendo o mundo sagrado interior do exterior, né? Do profano. Normalmente ele está no leste, lutando contra os gigantes que vivem além do leste, né? Que vêm pelo leste. Então isso é uma valoração de espaço. E aí nós temos o centro sagrado primordial, metafísico, primeiro, né? E nós temos os outros centros do mundo que são criados no intuito de se conectar ao mundo divino, né? Ao mundo espiritual. O primeiro centro do mundo que nós temos aí depende muito, por exemplo, de qual povo, de qual identidade tribal a pessoa busca no seu caminho religioso dentro do paganismo nórdico, né? Se ela é Asatru, o primeiro centro do mundo manifesta no mundo físico seria a Islândia. Se ela segue a Forsed da Noruega ou da Suécia, a Noruega ou a Suécia, a Escandinávia, né? Para quem segue, por exemplo, o teodismo anglo-saxão, porque existem outros teodismos, né? É a Inglaterra. Para quem segue o odinismo visigodo, que é o meu caso, seria a ilha de Gotland. Só que é importante ainda compreender que como eu falei antes, não é só a Inglaterra física, não é só a Gotland física, não é só a Islândia física. É tanto a física, que é uma manifestação, no caso uma hierofania, quanto a mítica, né? A Islândia perdida. A ideia é aquela ideia que eu falei inicialmente do paraíso perdido, que existe em toda a religião, a Era de Ouro, a Satya Yuga, ou a ideia do Jardim do Éden para o cristianismo. Só que para nós, esse mundo, esse centro se manifesta através desses lugares. Assim como para o judeu, Israel é o centro do mundo manifesto físico, né? Para o hindu, Vrindavan, ou dependendo para quem é shivaísta, Vrindavan seria o centro do mundo, ou o rio Ganges poderia ser o centro do mundo também. Então, são espaços físicos que mantêm a sua conexão com o mesmo espaço no mundo espiritual. São como se fossem portais abertos no mundo para esses espaços no mundo espiritual. Então nós, quando reconstruímos o nosso espaço local, eu acredito que o judeu sempre vira seu altar para o leste, para Israel, né? O islamista sempre vai virar o seu altar para o leste. A maioria dos esoterismos, né? Telema, a própria maçonaria, que é sempre voltada para o Grande Oriente, né? Telema nem se fala. A principal ordem telêmica é a Otto, a Ordem do Templis Oriente, que é também uma dissidência da maçonaria, né? Então, sempre colocam seu altar voltado para o centro do mundo,
para o principal centro do mundo manifesto na Terra, no mundo físico. Então, quando o religioso faz isso, ele está conectando o seu altar, que é o seu centro do mundo local, ao centro do mundo geral. Essa é a mentalidade religiosa, em geral, em qualquer religião. Por isso eu falei da ideia de descontinuidade do espaço. O espaço para o homem religioso ele não é continuado, ele não é linear. Essa linearidade ela é cortada pelas manifestações hierofânicas, né? Pelas hierofanias que tornam determinada, às vezes uma pedra, às vezes um espaço inteiro, às vezes ou um templo ou o próprio altar construído dentro de casa, ele se torna uma conexão do religioso com aquele espaço. É como se na mentalidade religiosa ele estivesse tornando aquele lugar ali parte do centro do mundo físico, se conectando também ao centro do mundo metafísico, ou ao centro do mundo geral, ou ao centro do universo. Ou seja, qualquer um que siga os tradicionalismos germânicos, nórdicos, seja Zatru, Fonsid, seja o que for, odinista, teodista, irminista, sempre vai colocar o seu altar voltado para o norte, porque lá é o nosso centro do mundo. É lá que fica Gotlândia, é lá que fica Noruega, é lá que fica Suécia, é lá que fica a Islândia. Mas aí, e isso é importante compreender quando nós estamos falando de religião, o reconstrucionista sul-americano, em geral, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto, não é só no Brasil, mas na América do Sul em geral, quando buscam reconstruir a fé, a religião, eles não se ligam ao centro do mundo. Ao contrário, eles se desconectam desse centro do mundo, Axis Mundi, né? E buscam, isso é importantíssimo para a gente compreender, eles buscam construir aquilo de acordo com a sua própria experiência profana. Por exemplo, o Robert Sage, voltando a falar do Robert Sage, né, ele dá um exemplo muito interessante quando ele faz uma crítica aos neopagãos que invertem o calendário. Eles estão seguindo uma religião nórdica, eles estão seguindo uma religião germânica, uma religião do norte da Europa, onde o inverno não tem o significado de sentir frio. Nós não temos inverno no Brasil. Esse é um primeiro ponto importante de se tocar. O que nós temos é umas friagens lá no sul. Eu moro no norte do Brasil, então aqui nem isso nós temos. Mas no sul existem umas friagens que duram o quê? 2, 3 dias aí, um sol queimando. Depois, às vezes uma semana de friagem e mais sol queimando. Isso não é inverno. Pelo menos não é o significado de inverno que tinha atravessar o inverno principalmente nos tempos históricos, né? Na Escandinávia. Não tem aquele mesmo significado. Nós nunca vamos compreender, na verdade. Então, quando nós estamos comemorando o inverno, nós não estamos comemorando meramente um conceito psicológico. Porque o pessoal gosta muito de usar as ideias junguianas, né? Ah, não, mas é psicológico, a religião é uma coisa psicológica e tudo mais, é porque é um arquétipo do frio, porque nós estamos vencendo esse frio e tudo mais. Mas não se trata disso. E aí, quando se trata de religião, a ideia de uma construção metafísica sempre vai ser superior a qualquer isso. Não tomem isso, por favor, peço, que não me entendam como anti-cientificista. Muito pelo contrário, eu defendo a ciência, eu defendo o desenvolvimento científico,
Mas quando nós estamos falando de religiosidade, a ciência ela é incapaz de compreender. Nós estamos falando de uma ciência eterna, que é a religião, em comparação com a ciência impermanente, que é a ciência cientificista, né? A ciência mesmo da natureza, da física. Então, o mero conhecimento científico ele não vai te oferecer essa conexão divina. Então, ok, nós estamos no sul, no hemisfério sul, nesse momento é inverno. Mas eu não estou comemorando uma religião do hemisfério sul. Eu estou comemorando uma religião do hemisfério norte. Então tem um calendário para seguir, existem calendários que restaram e tudo mais. E o Saz ele usa um exemplo, por exemplo, se Leif Erikson, ao invés de ter desembarcado na América do Norte, se ele tivesse desembarcado aqui, ele teria invertido o calendário? O mais provável era que é exemplo de, por exemplo, dos judeus que comemoram sempre na mesma data a sua Páscoa, que simboliza a libertação. Eles não estão mais presos, eles não sentem mais isso, mas eles continuam comemorando a libertação do Egito. Porque isso é o que cria a identidade do povo judaico, né? Cria a ideia de pertencimento ao povo judaico. Eles estão comemorando a libertação, aquilo eles voltam a comer algumas comidas, como por exemplo aquele pão sem fermento, né? Porque eles comiam naquela época, eles não são mais obrigados, eles não passam mais a fome que eles passaram. Assim como nós aqui não estamos passando, e por mais que nós comemoramos, nós invertamos o calendário e passamos a comemorar digamos assim, no inverno brasileiro, nós nunca vamos compreender o que foi passar o inverno, nem que se nós formos hoje para a Noruega, com toda a tecnologia que nós temos e ideias de investimentos e tudo mais, investimento do governo para liberar as rodovias e tudo mais. Graças a tudo isso, nós nunca vamos compreender o que era passar o inverno na ilha de Gotland, ou na Noruega, ou na Suécia, na Islândia, como foi do século V, no século I, no século X. Então o que nós estamos comemorando é isso. Essa é a diferença entre o New Seed e o Form Seed, né? A velha maneira e a nova maneira. O que estão fazendo é criando uma nova maneira. E não há nada, não é que eu acho que é errado. Eu não acho que uma pessoa esteja errada por criar a sua própria religião, por buscar a sua própria maneira de... Só que para nós que somos reconstrucionistas, né, é a mentalidade primordial. Nós buscamos essa conexão com a religião primordial. E é interessante nós falarmos isso porque a religião, a nossa ideia de religião é uma conexão com um mundo que não existe mais, né? Mas a própria ideia de religião descreve que quando eu estou ritualizando no momento certo, isso é ortopraxia, como nós conversamos, eu estou revivendo, eu estou me conectando aos tempos remotos. E o que nós buscamos é a tradição primordial, a mentalidade, nos limpar daquilo que é profano, daquilo que o mundo moderno criou. De certa forma, o mundo moderno ele é uma dialética, há uma dialética entre o moderno e o tradicional. E a religião nos dá
a possibilidade de nos reconectarmos com a mentalidade tradicional. Nos mostra que é possível. E sendo os deuses e seus mitos e suas manifestações de ordem metafísica, isso o Eliade ele fala, é uma coisa muito interessante. A religião ou a mentalidade primitiva, ela nos mostra que os deuses, como entidades metafísicas, eles são acessíveis, né? Tem uma dualidade, uma dialética interessante que ele fala nesse livro, que é a ideia de que esse centro primordial metafísico ele é inalcançável, mas toda vez que nós nos conectamos aos nossos centros, nós alcançamos ele. E essa ideia de inalcançável ela é importante porque ela nos mostra onde é que aparece a transcendência, né? O ser humano, quando ele alcança o seu centro, o seu próprio centro, então ele alcança o centro do universo. O centro do universo ele é inalcançável se você tentar buscar ele da maneira mais direta, né? Onde está o centro do universo. Então, se você for à Noruega, e lá é o nosso centro, mas se você for lá, você não vai encontrar o centro porque ele é metafísico. E não é um centro manifesto no mundo inteligível, né? Então, qual é a maneira, qual é o meio para alcançar o centro? É buscando o centro dentro de si mesmo. Só que para eu conectar esse centro dentro de mim mesmo, eu tenho que reconstruir os centros, o meu centro do mundo, né? Do mundo físico. Quando eu faço isso, eu estou dominando as forças ocultas. Isso é muito interessante, até porque isso é mágico. É o ponto onde religião e magia se encontram. Porque quando eu construo um mundo físico, quando eu reconstruo, quero dizer, no mundo físico, quando eu reconstruo o meu centro do universo, eu estou criando um espaço sagrado ali. E quando eu crio um espaço sagrado, as forças caóticas, as forças externas, elas não podem me dominar. Então, a partir do momento que eu quebro esse elo, digamos assim, a minha defesa desse mundo primordial, metafísico, ela se torna mais vulnerável ao mundo do caos. E o caos ele está sempre tentando dominar o mundo da ordem, né? O troll está sempre tentando se alimentar do sangue humano. Isso até é uma coisa, um exemplo que, se eu não me engano, eu não lembro se é Legoff que usa, que ele diz que o historiador é como o troll que está sempre buscando o sangue humano, né? Porque a ideia de monstro, a ideia de demônio é uma ideia do caos tentando dominar o mundo estabelecido, a ordem estabelecida, né? E na mitologia nórdica ela é manifesta através do deus Thor lutando contra os Thursars, né? Contra os gigantes, né? E aí, a minha ideia, e eu acho até interessante, porque não é só... Lendo o Sais, eu descobri que não sou só eu quem pensa isso, né? Aí, quando nós estamos vivendo a religião nórdica, nós estamos tentando nos conectar, nós estamos tentando criar um espaço sagrado que se conecta ao norte metafísico, e por isso nós nos dirigimos, na busca de nos conectar ao norte metafísico, nós nos dirigimos ao norte físico. E quando nós fazemos isso, nós estamos criando ali
uma hierofania, né, que é uma manifestação divina no mundo físico. E os deuses, eles se manifestam no mundo através de duas maneiras. Através da hierofania, que são esses espaços sagrados, pode ser uma pedra, pode ser uma árvore sagrada, ou através da epifania, né, que é quando eles se manifestam em alguém, ou alguém, através de alguém, ou através de uma visão, ou através de um satori, digamos assim, de um nirvana. O divino, ele é manifesto diretamente, né? Ele traz uma iluminação, Então, e o legal disso é que sempre tem aquelas pessoas falando: mas por que você vai procurar uma religião assim? Por que você não busca uma religião assado? Sempre tem gente tentando dar pitaco, né? E essa é a nossa resposta, a minha resposta pelo menos, o que é os deuses e a religião são entidades, são entes metafísicos. Sendo entes metafísicos, não é porque a religião deixou de ser seguida de determinada forma, ou se tornou misturada durante os séculos com o cristianismo e tudo mais, não é por causa disso que eu vou deixar de buscar essa tradição da forma como ela era primordialmente, como ela era vivida pelas tribos germânicas. Não é por causa disso que os deuses vão deixar de se manifestar. Enquanto houver os meios pelo qual eles se manifestam no mundo, enquanto essas hierofanias existirem, e não só as hierofanias, né? Como entidades metafísicas, eles se manifestam. Eu não vou nem dizer que eles podem se manifestar, mas eles se manifestam através de epifanias também. Então não há motivo pelo qual eu não possa buscar. Só que a partir do momento em que eu quebro essa conexão, eu não... De que adianta eu virar o meu altar para o norte se eu comemoro de acordo com a roda sul? Entenderam? Não sei se é possível compreender. De que adianta eu seguir uma religião germânica se eu busco um centro para o outro lado? É como, na minha visão, eu estivesse virando as costas para o divino. É como se, ao invés de me dirigir ao altar, e esse tem um simbolismo de profanação nisso, eu virasse as costas para o altar. Virasse as costas para os deuses. Falar: olha, eu vou seguir a religião de vocês, mas eu estou virando as costas para tudo aquilo que vocês criaram de sagrado no mundo. Porque o nosso ponto sagrado está no norte. O eixo do mundo está no norte. Isso foi até uma resposta que eu dei para um rapaz que me perguntou: como é que você vê então? Se você acha que não deve, não é necessário inverter, como é que você vê essa questão no calendário? Como odinista visigodo, como um seguidor do tradicionalismo visigodo, o meu centro do mundo não se encontra aqui, em Belém do Pará, né? Ele se encontra na ilha de Gotland. E a ilha de Gotland metafísica, principalmente, né? Mas para eu me conectar à ilha de Gotland metafísica, eu preciso me conectar de alguma forma, nem que seja virando o meu altar para lá e comemorando de acordo com o tempo de lá. Eu me volto para o norte físico. E assim eu me conecto ao norte primordial. E quando nós falamos disso, e eu gosto muito de falar nos mitos dos godos, né? Não só nos mitos, porque, na verdade, historicamente não existe uma comprovação de que os godos saíram da ilha de Gotland. Os próprios godos, digamos assim, eles são alguns historiadores defendem essa tese de que eles são uma confederação e não uma tribo. A fonte que nos serve como orientação para ligar os godos à ilha de Gotland é o Jordanes, né? O Jordanes era um historiador romano de origem goda que afirma que os godos
são descendentes do próprio Gaut. Gaut seria uma manifestação de Odin. E que dá origem ao nome dos godos, né? Dá origem à própria palavra Deus na língua germânica, Gott, ou God em inglês. Eles seriam, segundo Jordanes, os godos seriam descendentes de Gaut, que teve descendência na ilha de Gotland, era uma ilha amaldiçoada e tudo mais, e ele abençoou a ilha e tornou a ilha divina. E a ilha de Gotland, ela deveria ser um centro não só para quem segue o tradicionalismo visigodo, mas para todo mundo que segue o tradicionalismo nórdico, né? Porque até mesmo historicamente existem evidências de que toda a mitologia, toda a tradição, todos os costumes, obviamente, né, eles iam se modificando conforme iam se espalhando, mas é possível que, assim como existe um princípio pré-histórico, proto-indo-europeu, que pode ter nascido ali na Índia, pode ter nascido na montanha do Cáucaso, existe um proto-germânico, né? A ideia de um proto-povo que deu origem a todos esses povos, uma protocultura que deu origem a todas essas culturas, da Islândia à Alemanha, aos godos em Portugal e na Espanha, e até os vândalos mesmo, que chegaram até a África. Esse protopovo teria começado, ou a protocultura, né? O protótipo dessa cultura teria se iniciado em Gotland, na ilha de Gotland. Isso é... E continuando a história dos godos, né? Eles teriam saído da ilha de Gotland, atravessaram o Mar Báltico, né? Chegaram ali na Polônia, mais ou menos, migraram até isso desde o século I. Migraram até onde hoje, atualmente, é Kiev, na Ucrânia. Inclusive, existem muitas evidências dos godos ali, arqueológicas mesmo. E ali eles teriam se dividido, né, em visigodos e ostrogodos. Foi nesse ponto que aconteceu a cristianização dos godos, né? E passado alguns tempos depois dessa cristianização, houve uma revolta interna contra o cristianismo. Foi a revolta liderada pelo rei Atanarico, né? Atanarix, como se escreve, se grafa na língua goda, na língua gótica. Só que os historiadores defendem que, na verdade, os godos nunca saíram da ilha de Gotland, né? Eles teriam sido, na verdade, uma federação, o que era muito comum. Por exemplo, os francos, eles nunca foram uma tribo, eles eram uma federação de várias tribos, uma união de vários povos. Só que, para dar identidade para esse povo, criou-se a ideia de que eles seriam descendentes de Gaut, teriam vindo de Gotland e tudo mais, e toda essa mitologia. É possível? É possível. Isso é importante para nós? Seria tão importante quanto, por exemplo, dizer para um cristão que cientificamente Jesus não existiu. Entendeu? A questão não é o científico. Porque a mitologia, as suas manifestações hierofânicas ou epifânicas demonstraram que a religião em si tem fundamentos no mundo metafísico. Então, se sua origem é comprovada ou não, de certa forma se cria um elo entre os godos da Ucrânia e os godos da ilha de Gotland. Não sei se vocês conseguem compreender. Magicamente, digamos assim, se cria essa conexão. Sendo ela real ou não, sendo ela real, ela permanece sendo transmitida. Não sendo real,
a gente pode dizer então que os godos eles fizeram a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje, né, no constitucionismo, né? Nós temos o que sobrou da religião, os godos tinham que chegou até eles, né? Mas eles criaram uma tribo a partir disso. Eles recriaram uma ideia de identidade tribal. E eles usaram esses mitos, essas narrativas, de certa forma, metafísicas, para dar ao povo essa identidade. Então, se você perguntasse a um godo no século V se eles tinham vindo se era real ou não que eles tinham vindo de Gotland, para eles isso não era irrelevante. Porque metafisicamente estava comprovado para eles que sim, eles eram godos. E a sua experiência religiosa, e aí entra a questão do campo da experiência. A experiência que eles tinham no dia a dia, né? De oração, de magia mesmo, de ritualização do blotar, né? Que era como se falava o blot na língua gótica. Ela tinha se mostrado fecunda. Os deuses se manifestavam para eles através dessas ritualísticas. Então, se para eles, se era real, se era científico, até porque eles não tinham o conceito de científico, né? Cientificidade, como nós temos. Então, para eles, o científico era... E aí nós voltamos para aquele texto que nós lemos no início de tudo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No início do vídeo. Na geografia mítica, o espaço sagrado é o espaço real, por excelência. Pois, como se demonstrou recentemente, aí nesse recentemente tem uma nota para um outro autor, né? Nós continuamos. Para o mundo arcaico, o mito é real, porque ele relata manifestações da verdadeira realidade, o sagrado. Em um tal espaço que se toca diretamente o sagrado, quer seja ele materializado em certos objetos, as hierofanias, né, que eu falei, um objeto hierofânico, seja um altar, um objeto ritualístico, um artefato ritualístico, uma pedra sagrada, onde se tenha demonstrado que espíritos morou ali, ou manifeste nos símbolos hierocósmicos, pilastras, pilares sagrados, Irmisu, árvore do mundo. Na cultura que conhece a concepção das três regiões cósmicas, né, as regiões superiores, o mundo físico e as regiões inferiores, o centro constitui o ponto de interseção dessas regiões. É aqui que é possível uma ruptura de nível, ao mesmo tempo uma comunicação entre essas três regiões. Ou seja, é através delas que nós rompemos com aquilo que é superior, com aquilo que é inferior, com aquilo que é sagrado, o profano, e o material, né, o mundo físico que está no meio, onde nós estamos, que não é nem um nem outro. Então, essa é a mentalidade que nós precisamos para nos reconstrucionismos, né? É a mesma mentalidade dos godos. Para eles não interessava se era real aqueles mitos. E isso, o que é mais importante ainda, a maioria dos godos, isso é comprovado historicamente, né? Eles nem eram germânicos até. Durante a migração, deduzindo que eles vieram mesmo de Gotland, ou durante a sua formação, deduzindo que eles se formaram depois, várias tribos se juntaram e passaram a se denominar godos, né? Como góticos, ou goths, né? A partir do momento que eles eram adotados, digamos assim, eles não eram mais externos, eles não eram mais considerados estrangeiros
partir daquele momento eles eram considerados irmãos, eram considerados também todos descendentes de Gaut, todos descendentes. Gaut é uma forma de grafar em português, né? O correto é Goth. Mas para não complicar, para não misturar as línguas, não complicar, a gente fala Gaut. Para qualquer godo, eles eram descendentes de Gaut, independente de eles terem sido adotados durante o processo de migração ou o indivíduo, né, ter vindo através dos seus ancestrais diretamente da ilha de Gotlândia. Então, quando nós adotamos a religiosidade nórdica, nós estamos adotando também a ancestralidade espiritual, que é diferente da ancestralidade física, né? Nossos ancestrais biológicos. A partir do momento que nós adotamos a religião nórdica, nós adotamos os seus pontos sagrados, os seus centros do mundo como parte do nosso centro de mundo também, da nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Por isso o nome do vídeo, né? Imago Mundi, imagem de mundo, nossa visão de mundo. Axis Mundi, que é o eixo do mundo, representado pela árvore sagrada, árvore cósmica. E Weltanschauung, né, que é uma palavra mais moderna em alemão, que significa em português, pode ser traduzida na verdade, né, como cosmovisão ou visão de mundo. Então, quando nós adotamos uma religião, nós adotamos a sua visão de mundo, nós adotamos os seus pontos sagrados, os seus centros sagrados, como parte do nosso centro sagrado. E essa é a busca por romper o mundo profano. Porque a partir do momento, e aí é uma visão já minha pessoal, muito pessoal, a partir do momento que você continua na mesma religião comum ao lugar, a partir do momento que alguns indivíduos conseguem, através desse meio, dependendo de onde eles estejam, conseguem alinhar-se ao mundo físico, ao mundo espiritual, mas para outros indivíduos é necessário um rompimento completo. E nós oferecemos para quem busca uma alternativa. Isso é interessante porque qual é o motivo que nós estamos seguindo a religião? Qual é o motivo que você está seguindo a religião? Nosso objetivo pode ser qualquer um, mas todos os objetivos se resumem em uma coisa só, que é buscar, através dessa religião, a sua reconexão com aquilo que é divino, um realinhamento com o mundo metafísico. Então, o vídeo ficou muito mais longo do que eu pretendia, 53 minutos, eu acho que não vou editar ele também. Então é isso. Espero que tenha sido possível compreender a ideia metafísica através de Mircea Eliade, como o centro do mundo se manifesta dentro da religião germânica, dentro da religião geral, como a nossa proposta, né, a partir da generalidade, e entra na especificidade da religião nórdica. Eu dei 3 exemplos pelo qual os centros do mundo se manifestam: Yggdrasil, Elmensil e Irminsul, e como nós nos conectamos a esses centros, né? Buscando
as hierofanias já existentes no mundo natural, ou construindo através da consagração, através da nossa conexão com os centros, digamos assim, superiores dentro dessa hierarquia, né, de centros físicos que ficam no norte digamos assim, no polo norte do mundo, né, no polo norte do mundo sagrado. E aí, essa ideia de polo não é a ideia de polo no mundo físico, mas é um magnetismo espiritual, digamos assim. É o magnetismo do mundo espiritual, e no nosso magnetismo norte é sagrado. Então, eu espero que dê para refletir sobre a questão de se há ou não necessidade de inverter o calendário. E a gente possa pensar também as nossas conexões com o mundo nórdico, se nós estamos realmente buscando nos conectar ao Axis Mundi, ao centro do mundo, aquilo que é sagrado, realmente na religiosidade nórdica, ou se nós estamos buscando apenas uma cultura legal e fingir que nós estamos no inverno, porque existe uma friagem no Brasil, né? Então a gente finge que está no inverno e por isso a gente inverte o calendário e faz do nosso jeito. E eu sempre gosto de tocar nesses termos, né? Fornicídio, ou em gótico, né? Fernicidus, ou fincido em anglo-saxão, significa a velha maneira. E a velha maneira não é a nossa maneira, mas é como ela era feita nos tempos ancestrais, né? Nos tempos primordiais. Então nós buscamos a tradição primordial, nós não buscamos a tradição moderna, a tradição inventada. Então é isso, e espero que tenham gostado do vídeo. Como venho falando, se quiser, né, se gostou, um like ajuda a gente a aumentar o nosso alcance. Dislike também ajuda, né, se não gostou. Também ajuda a gente a ver que não estamos agradando a todos ao mesmo tempo. Sugestões para temas e comentários, todo mundo é livre para fazer. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo.